Oi, hoje eu tô aqui para falar de 3 erros comuns que o estudante da graduação comete quando ele já sabe que quer seguir carreira acadêmica. Se você está na graduação, será que você está cometendo algum desses erros? Olha só, o primeiro deles, que para mim é o principal dos erros, é achar que vai ter muito tempo pela frente. Achar que o mestrado, é uma realidade longe, distante, que vai demorar a chegar e que você pode fazer 1000 coisas antes de se preocupar com isso. Gente, isso é uma ilusão. O curso de Direito passa assim, num piscar de olhos. Quando você chega no 7º período, do 7º até a formatura, parece que é uma semana, de tão rápido que é, sem brincadeira. E aí, um grande erro, assim, que eu acho que pode prejudicar muito, é isso de você achar que você tem muito tempo pela frente. Então, é comum um estudante pensar, não, mas eu ainda estou no 2º período, o que eu posso fazer para tentar fazer um mestrado? Nada ainda, vou curtir a minha faculdade, vou ficar aqui, dormir de tarde, não quero fazer nada, não quero estudar, não quero pesquisar. Gente, não. Se você ainda está no 1º, 2º, 3º, até o 10º, você tem muita coisa para fazer que pode sim te auxiliar a entrar no mestrado. É claro, óbvio, que não tem nada de errado em curtir a faculdade. Eu curti muito a minha faculdade, então, assim, eu fiz muita coisa na faculdade, mas eu também descansei muito, assim, eu também aproveitei esse momento da vida, que é, sim, um momento único. Você está na faculdade pela primeira vez, é uma coisa, assim, indescritível. E é um momento muito diferente na vida das pessoas, principalmente se você está na faculdade e ainda é um jovem, né, que recém saiu da escola. É mais diferente ainda, porque você está num mundo de coisas novas, não só profissionais, mas pessoais também. Então não tem nada de errado com isso. Mas, desde cedo, é bom que você aprenda a equilibrar isso. Então, ainda no 1º período que seja, você pode sim fazer coisas que vão te abrir as portas para um possível mestrado no futuro. E é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, em outras formas de me comunicar aqui com vocês, que é o seguinte: conhecimento e atividades, né, coisas que você correu atrás, nunca vão ser demais, nunca vão ser prejudiciais para você. Mesmo que lá na frente, quando você forme, você perceba que não é mais isso que você quer fazer, você não quer fazer um mestrado agora, ou então você não quer nem seguir na área do direito, aquilo que você fez, né, aquela sua trajetória, não vai ser jogada fora. De alguma forma, ela vai te ser útil. E melhor ainda se você realmente seguir naquele seu plano inicial de fazer o mestrado, de seguir na carreira acadêmica, aí é melhor ainda, porque você, olha, já vai ter galgado toda uma trajetória com muitos ganhos, muitos louros que os seus outros concorrentes possivelmente não vão ter. E aqui, pessoal, eu quero falar o seguinte: eu acho que essa palavra concorrente é uma palavra muito ruim, realmente. A gente tem que olhar sempre para o nosso colega com um viés de cooperação, de colaboração, né, e de parceria no processo seletivo. Mas, por óbvio, a gente também tem que pensar em sempre fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor, muitas vezes, vai fazer com que a gente, sim, se destaque e saia na frente, sim, do que dos outros concorrentes. O que a gente tem sempre que pensar também de como usar as vantagens que a gente tem a nosso favor para abrir portas para a gente, mas para os outros também. Porque, afinal de contas, pode parecer até um pouco clichê, mas nada disso vale a pena se você ganhar sozinho, se você chegar lá sozinho. Não vai ter graça. Então, mudar essa postura também é algo muito importante. Então é isso, gente. O primeiro erro do graduando esse de achar que você tem muito tempo pela frente, que o mestrado é uma coisa assim muito distante, que não precisa se preocupar agora. Então, para combater esse erro, o que a gente pode fazer? A gente pode, desde o princípio, participar de grupos de extensão, projetos de extensão, participar de grupos de pesquisa, conversar com os professores para saber se eles têm algum canal aberto de publicação de artigos, tomar a frente das coisas na universidade, sabe? Tudo isso pode te abrir portas, porque, como vocês já sabem, uma coisa muito importante na seleção do mestrado e doutorado é o barema. O que é isso, né? É um conjunto de atividades acadêmicas que você fez ao longo da sua vida que pode fazer com que você
seja mais bem colocado e até mesmo seja passe em primeiro lugar e tal. E como ter um barema se você não começa na graduação? Tem jeito? Lógico. Ninguém aqui é caso perdido, viu, gente? Então, se você está assistindo esse vídeo e já saiu da graduação, não adianta também agora ficar assim chorando, né, pelo leite derramado e ficar desesperado achando que não dá tempo para você. Dá tempo. Claro que dá. A gente consegue fazer isso. Tem vídeo aqui no YouTube já falando exatamente sobre como conseguir coisas no barema, mesmo se você já saiu da graduação. Porém, se você está na graduação, é muito mais fácil fazer essa trajetória acadêmica mais recheada, sabe? Com mais possibilidades. E para isso, agora, eu vou aproveitar o gancho para já chegar no segundo erro comum do graduando. O segundo erro comum é ter medo de abordar os professores. Não tenha esse medo, gente. Não tenha medo de mostrar serviço. Não tenha medo de ser taxada como puxa-saco ou de nerd, né? CDF. Gente, na minha vida inteira eu fui nerd. Sempre fui taxada de CDF, de certinha, porque parece que as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, né? Se você tira notas boas, se você é dedicado, se você é comprometido com os estudos, significa que você não faz mais nada da sua vida. Não é bem assim. Fiz muita coisa da minha vida, né? Minha vida pessoal tá cheia de coisa e ainda assim eu consigo me destacar nos estudos. E os professores foram e são parte importante desse destaque da minha vida acadêmica. Então, não tenha medo de, no final da aula, abordar um professor que você admira, um professor que você acha que tem a acrescentar na sua trajetória. Aborda esse professor, fala com ele ou com ela, que admira o trabalho dele, que admira a linha de pesquisa, que se ele tiver um grupo de estudos, pode contar com você. Então, não tenha medo de mostrar serviço, gente. A graduação é uma época muito importante para a gente realmente ser produtivo. Afinal de contas, é uma época que a maioria de nós, né, considerando aqui os privilégios que nós temos, não tem uma casa para cuidar, não tem filhos, não tem um emprego assim formal. Então, isso tudo para quem está nessa situação privilegiada de poder estudar, aproveite esse momento, faça do estudo realmente a sua profissão. E aí agora eu quero contar para vocês como que essa abordagem de professores foi essencial para mim na minha graduação. Eu tinha um professor que eu admirava muito na minha graduação, porque ele dava a minha matéria preferida, que é Direito de Família. Na graduação eu amava essa matéria e esse professor ele se chama Heitor. Quem aqui estudou na PUC provavelmente conhece o professor Heitor. O que eu fiz? Eu sempre senti falta de ter um grupo de pesquisa voltado para o direito de família lá na PUC. Tinha outros grupos de direito civil, tinha de responsabilidade civil, vários grupos de penal, do direito do trabalho, de filosofia, mas de direito de família especificamente não tinha. E aí, o que eu fiz? Fui até esse professor e falei o seguinte: professor, vamos criar um grupo de pesquisa? Acho que tá fazendo falta, né? Vendi meu peixe, né, gente? Porque a gente tem que ser inteligente também nessa abordagem e falei para ele se ele topava coordenar um grupo de pesquisa. O que ele fez? Ele foi super sincero e falou comigo: Maria, incrível a sua ideia, mas eu não tenho muito tempo disponível. Você pode encabeçar esse projeto? Eu falei: posso. Nessa hora, é óbvio que eu tinha um medinho por trás? Lógico. É óbvio que eu estava insegura se eu ia dar conta. Afinal de contas, eu era uma mera estudante do 6º período. Mas eu falei: posso sim, vamos lá, vamos em frente. Esse grupo durou um semestre. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa eu ter sido coordenadora junto com eles de um grupo de pesquisa e me ensinou muita coisa, porque eu tive que elaborar o plano do semestre do grupo, então eu tive que elaborar cada aula que seria dada no grupo de pesquisa, tive que separar a bibliografia, tive que escanear a bibliografia e disponibilizar para os colegas, fiz parte da comissão do processo seletivo do grupo, então ajudei ele a analisar os currículos, tudo isso. Isso, gente, fez florescer em mim, obviamente, essa veia assim, didática de querer ser professora. Então, esse é um exemplo de como eu abordei um professor. Outro exemplo que eu abordei um professor foi quando eu queria muito ser monitora da matéria Direito das Sucessões. Normalmente, se você está no final do curso, você sabe disso. A matéria Direito das Sucessões, ela é
costumeiramente, a última a ser dada dentro do direito civil. Por quê? Porque ela exatamente trata sobre a morte, né? A última das relações jurídicas que a pessoa vai ter no mundo. Então, a gente começa com direito civil, obrigações, contratos, né? Perpassa por família e tal, e no final das contas chega em sucessões. E aí, lá na PUC não tinha essa matéria como monitoria, direito das sucessões. Por quê? Porque era uma matéria que era dada no 9º período, então significava que, como requisito para ser monitor, precisaria ser alguém que está no 10º período. E no 10º período, pouquíssimas pessoas querem dar monitoria, porque as pessoas estão preocupadas em serem contratadas, em fazer a prova da OAB, tudo isso que sim é muito importante, mas acaba que a monitoria no 10º período fica meio às moscas. O que eu fiz? Fui atrás da professora que era a coordenadora da sessão, né, da comissão, né, sei lá como é que chama, de monitoria lá da PUC, e falei com ela que achava que devia ser o caso da gente fazer uma prova para monitoria de direito das sucessões. Professora Alessandra, uma querida também. No início ela ficou um pouco relutante, usou comigo esse argumento de que no 10º período os estudantes não estão muito engajados nisso mais, da monitoria e tal. E eu falei com ela assim, então faça o processo seletivo que pelo menos uma candidata vai ter. Essa candidata sou eu. Então ela me deu um voto de confiança. Eu fiz a prova do processo seletivo da monitoria de direito das sucessões, passei e comecei a dar essa monitoria no meu 10º período, gente. No 10º período estava eu lá fazendo a monitoria, que é como se fosse um estágio, dando esse apoio à matéria de direito das sucessões. Para a minha imensa alegria, já tem um tempinho que eu formei, até hoje eu sei que a vaga de direito das sucessões para monitoria tá lá aberta e tem concurso sempre. Então, gente, eu me sinto assim uma pioneira de ter conseguido abrir as portas para essa matéria, né, na monitoria, e eu só consegui fazer isso como? Abordando uma professora. Então, não tenham vergonha de abordar professores, não tenham vergonha de ir atrás deles, falarem que admira, falar que gostaria de trabalhar em conjunto. Então, assim, você vai ser taxado como, muitas vezes, um nerd que está indo atrás do professor, taxado como até mesmo um puxa-saco? Pode ser que sim, mas, sinceramente, não ligue para essas críticas. Você vai estar correndo atrás de uma coisa que vai ser boa para você. E é muito diferente você ser um puxa-saco vazio, que fica ali elogiando, né, o professor de maneira vazia, supérflua, que não vai te levar a nada e não vai acrescentar em nada na vida, nem na sua vida, nem na vida do professor, e de fazer uma coisa que realmente vai ser bom para você, para o professor, para a instituição, para os colegas. Então, tem uma diferença, obviamente, né? Então, aqui eu dei alguns exemplos de como eu abordei o professor e não cometa esse erro, não fique travado ao abordar os professores. Os professores estão lá para ser uma ponte entre o aluno, né, e o mundo aí. Então, aproveitem seus professores. O terceiro erro que eu acho comum de acontecer na graduação é os alunos terem preguiça da pesquisa. Como assim? Alunos que gostam de pesquisar, querem seguir na carreira acadêmica, mas acham o método científico chato, complicado, tem preguiça de fazer aquela parte da formatação, tem preguiça de seguir o conhecimento científico e querem ficar só na parte do conteúdo. Isso é comum demais, mas esse é um erro assim fatal para quem quer seguir a carreira acadêmica. Porque na carreira acadêmica você vai se tornar um pesquisador. A sua profissão é pesquisar. E aí a pesquisa ela tem sim que seguir um método científico. E o que eu quero dizer em relação a isso? Principalmente que as pesquisas científicas, elas não são feitas com base no achismo. Então, não adianta nada eu querer pesquisar muito sobre adoção e ter certeza na minha cabeça que o principal entrave para a adoção é o racismo. Pode ser que seja? Pode ser. Há grandes indícios de que seja? Sim. Provavelmente esse é um dos fatores principais. Talvez o principal, sim. Mas não adianta eu ficar só no achismo da minha cabeça. Isso não é pesquisa científica. Eu tenho que seguir um método, eu tenho que ter uma metodologia, um referencial teórico, um problema, uma hipótese, tudo isso. E o que eu vejo dos alunos da graduação é que muitas vezes eles querem simplificar isso e fazer projetos assim
meia boca, sabe? Simplesmente para cumprir tabela e ficar só na parte utópica, né? De na mente ficar falando, que esse tema é legal demais, esse tema tem essa problemática tal, não sei o que, não sei o que. Mas na hora de pôr a mão na massa, de fazer um bom projeto de pesquisa, de fazer uma boa iniciação científica, tem preguiça. E, gente, eu vou te falar uma coisa para vocês. Esse erro foi um erro que eu cometi quando eu estava na graduação, sabe? Os erros anteriores que eu falei, né, de achar que tem muito tempo e de ter medo de abordar o professor, de fato eu não tinha esse medo, eu consegui superar esses erros de maneira tranquila na minha graduação. Agora, o erro da preguiça em seguir esse método científico, em fazer a pesquisa científica, foi algo que na minha graduação ficou presente em mim do início até o meio, mais ou menos, que foi exatamente quando eu fiz as seleções de iniciação científica. E aí, eu confesso que a primeira vez que eu tentei a iniciação científica, meu projeto não estava bom, não, sabe? Eu tinha essa preguicinha, eu não acreditava tanto que o método era importante, mas é muito importante. Não subestimem a metodologia, tá, pessoal? Não subestimem. Se você quer ser um acadêmico, essa matéria é uma das mais importantes da sua graduação. Bom, aqui então eu mostrei os 3 principais erros que eu acho que o graduando que quer seguir a carreira acadêmica comete, mas agora eu quero falar sobre um erro, entre aspas, um erro bônus, que não é um erro porque tudo vai depender da sua prioridade, né, da sua prioridade de carreira, da sua prioridade de vida, do seu privilégio de precisar ou não ganhar dinheiro nesse momento. Mas um erro que eu acho que muita gente que tem esses privilégios comete é de querer fazer estágio muito cedo. É comum a gente ter uma ansiedade muito grande na graduação de querer fazer estágio quanto antes, achando que é isso que vai ser o nosso diferencial no mercado. Pode ser que seja, pode ser, dependendo da área que você quer seguir profissionalmente, se é uma área muito de business, né, assim, ou então se você já está certo que você quer ser um advogado de muito sucesso, trabalhar em escritórios, beleza, você tem que seguir realmente nessa linha de fazer quantos estágios forem necessários. Mas se você tem a vontade de seguir na área acadêmica e mais ainda, se você ainda não tem certeza que você quer advogar ou que você quer fazer concurso e tal, você ainda está se descobrindo, eu acho que fazer estágio muito cedo pode tomar todo o seu tempo de fazer outras coisas. E aí, a minha experiência foi a seguinte: eu comecei a fazer estágio super cedo, no terceiro período, num escritório, num grande escritório de advocacia, um escritório de massa, inclusive. Eu me arrependi muito dessa decisão, porque no primeiro e segundo período eu era super ativa na graduação, fiz projeto de extensão, fiz grupo de estudos, fiz artigo, fiz um monte de coisa. E aí, no terceiro período, eu resolvi fazer esse estágio. Esse estágio consumia todo o meu tempo, porque eu estudava de 7 a meio-dia e 20 na faculdade, chegava no estágio 1 hora, né, tinha que almoçar correndo, e ficava no estágio de 1 às 19. 19 horas eu voltava para casa morta, não tinha tempo para me dedicar tanto à faculdade, não tinha tempo para me dedicar aos grupos de pesquisa, acabei saindo e ficando um tempo só fazendo estágio. Isso, na minha trajetória, claro que foi um aprendizado pessoal, claro que eu sou grata a todas as oportunidades que eu passei, porque isso moldou, né, a pessoa que eu sou hoje. Mas se eu pudesse olhar para trás, eu não faria esse estágio naquela época, sabe? Eu esperaria um tempo. Claro, pessoal, repetindo aqui, que estamos falando de uma situação de privilégio, né? De uma pessoa que eu lá, na minha juventude de graduanda, no terceiro período, com 19 anos, não precisava pagar as minhas contas, não precisava, né, pôr dinheiro dentro de casa. Então, isso, com certeza, é algo que você tem que pesar na sua realidade. Mas se a sua realidade se parece com a minha, eu não acho que fazer estágio cedo vai ser algo tão essencial assim na sua carreira. Você pode usar o início do curso para se dedicar mais para outras coisas que podem te abrir muitas portas no futuro, portas que talvez você nem saiba. Mas usar esses primeiros períodos para extensão, monitoria, atividades extracurriculares e depois, né, lá para o quinto, sexto, sétimo período, fazer esse estágio. Depois desse escritório, eu fiz outros estágios. Estagiei no TJ, estagiei na Defensoria Pública, fiz outro escritório. Então, assim,
dá tempo de fazer tudo, tá bom? E não deixa essa ansiedade forte de início de curso cegar você achando que você só tem uma opção. Não, você tem várias opções e você tem que analisar de acordo com o seu trajeto, a sua biografia da sua vida, o que é melhor para você. Bom, então eu espero que os graduandos aí que estão me assistindo consigam se identificar em alguma dessas situações e que seja útil para você. E que se você chegou até aqui no final desse vídeo, não esquece de inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e também o meu canal do Telegram, onde tem oportunidades de publicação semanais com exclusividade para vocês. Beijo!